Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Infusão Podcast. E como você já sabe, aqui nós bebemos chá e falamos de Jesus. E no último episódio, gente, nem rolou um chazinho com a Yasmin, porque tava tão calor, mas tão calor, mas tão calor, que eu simplesmente não podia oferecer um chá para minha convidada, num calorzão que tava. Hoje tá um pouquinho mais ameno, então estou aqui com o meu chazinho. E hoje, nesse terceiro episódio do nosso podcast, antes de já começar a falar sobre o assunto de hoje, eu quero pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o que nós vamos conversar aqui hoje e também se inscreva no canal. Se você está no Spotify, segue o Infusão Podcast no Spotify para você não perder nenhum novo episódio. Deixe seu comentário também no episódio. Enfim, vamos engajar para a gente fazer esse podcast chegar em mais pessoas que precisam ouvir sobre aquilo que nós estamos conversando aqui hoje. E, sem mais delongas, o que, que eu queria falar no podcast de hoje? Na verdade, eu estava com outro assunto na cabeça e ontem, enquanto eu planejava o assunto que eu queria falar, o Senhor trouxe esse outro assunto ao meu coração e eu não pude deixar de ouvir a voz do Senhor, que é, na verdade, algo que nós chegamos a comentar no último episódio com a Yasmin. Nós falamos um pouquinho sobre isso, demos uma pincelada. E depois, no off, nós continuamos a conversar sobre esse assunto, e eu acho que seria muito legal nós falarmos sobre isso, que é emocionalismo versus espiritualidade. Esse é o tema que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Quero contar também uma experiência pessoal que eu tive sobre isso e a gente também vai ler sobre os frutos do Espírito aqui nesse episódio. Então, sem mais demora, sem mais falação, vamos para o assunto desse podcast. Primeiro, espiritualidade versus emocionalismo. Qual que é o problema aí da gente confundir essas duas coisas? E eu já queria começar contando uma experiência que eu tive com esse assunto. Já faz algum tempinho que o Senhor ministrou ao meu coração sobre emocionalismo e ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração sobre isso, que foi justamente uma confusão que eu fazia na minha mente e que, de certa forma, eu acabava limitando a ação do Espírito. Ou seja, eu imaginava que o espírito tinha muito mais a ver com as minhas emoções do que de fato com uma pessoa, né? Nós sabemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade. Só que acabava que eu fazia uma confusãozinha assim na minha mente e eu vinculava muito o Espírito Santo às minhas emoções. E existe um grande perigo quando nós fazemos isso, que foi algo que aconteceu comigo, que é quando as minhas emoções não correspondem àquilo que eu espero, eu simplesmente passo a acreditar que o Espírito Santo não esteve ali, que o Espírito Santo não se manifestou e que não aconteceu aquilo que eu esperava que fosse acontecer. E aí que está o nosso grande problema, porque quando nós pensamos desse jeito, nós limitamos a ação do Espírito. E eu lembro que isso gerava muita frustração para mim e na minha vida espiritual, porque eu achava que se eu não chorei no culto, eu não tive uma experiência com o Espírito Santo, ou se eu não fiquei super alegre, ou se eu não falei em línguas, ou se na minha igreja, né, não aconteceu aquela explosão que eu estava esperando que acontecesse. E aí eu simplesmente passava a acreditar que o Espírito Santo não apareceu, que ele não estava ali e que ele ficou ausente daquele culto. E nós precisamos olhar para o Espírito Santo verdadeiramente como uma pessoa e não como um sentimento. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar aqui hoje nesse podcast é isso. O Espírito Santo ele não é uma sensação, o Espírito Santo não é um sentimento e o Espírito Santo não é algo que será sempre visível e sempre vai ter a ver com aquelas explosões de poder, né, que a gente costuma falar e atrelar ao Espírito Santo. E a gente precisa aprender a desvincular essa mentalidade, né, da nossa cabeça, porque acaba que isso sempre vai nos frustrar. E nós sempre vamos nos apresentar nos nossos ajuntamentos, nos nossos cultos, nas nossas igrejas. Sempre quando nós estivermos ali com os nossos irmãos, nós vamos pensar que aquilo é o Espírito Santo. E acaba que a nossa percepção do Espírito fica distorcida
E, consequentemente, se a minha percepção fica distorcida, eu passo a não perceber o manifestar do Espírito quando ele se manifesta de uma forma que eu não estou esperando que ele se manifeste. Ou seja, se o Espírito Santo não se manifestar através de um choro, ou através de um riso de alegria, ou através de uma explosão de línguas e de poder no meu culto, eu não consigo percebê-lo, porque eu me condicionei a acreditar que só aquilo é manifestação do Espírito. E eu acho que a gente corre um grande perigo, e é algo que eu tenho refletido muito assim nos últimos tempos, que é quando a gente se torna perseguidores de uma experiência. Nós transformamos o Espírito Santo em uma experiência e ele deixa de ser uma pessoa. Só que a palavra vai dizer, né, que o Espírito Santo ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se a gente parar, né, para analisar tudo o que nós gozamos como participantes da graça, né, nós sempre falamos do tempo da graça, tudo que nós gozamos como participantes do tempo da graça vem por meio da ação do Espírito. Então, se eu posso crer em Jesus, se eu posso amar a Jesus, se eu posso ter certeza de que eu sou filha de Deus, de que eu tenho salvação, se eu posso ter fé, tudo isso é por meio da ação do Espírito, do Consolador que foi derramado sobre as nossas vidas. Se eu sou capacitada para fazer a obra, para ser uma testemunha, para levar a palavra, tudo isso vem por meio do Espírito Santo. Então, eu e a Yasmin, a gente até discutiu no último episódio sobre isso. Quando nós pensamos que o Espírito Santo é só falar em línguas e nós limitamos a ação do Espírito a isso. E aí acaba que tem muita gente que fica super confusa porque ela pensa, eu não falo em línguas, eu não recebi esse dom, então eu não tenho o Espírito Santo, eu não recebi o Espírito Santo. E, e isso é muito perigoso. E aí, se a gente parar para pensar em Efésios, quando Paulo vai dizer sejam cheios do Espírito Santo, ele vai dar essa instrução. Então nós percebemos que ele está falando de algo que é muito constante. Então não é apenas uma vez que eu recebi o Espírito Santo e eu falei em línguas e acabou ali a minha experiência com o Espírito. Não, a Bíblia me diz, sejam cheios do Espírito Santo. Ou seja, eu preciso constantemente me encher desse Espírito. Eu preciso constantemente trazer a vida do Senhor para dentro de mim. Porque o Espírito nada mais é do que o Espírito de Deus habitando em mim. Então, se quando nós falamos que nós somos templos do Espírito Santo, nós literalmente somos a casa de Deus. O Deus criador de todas as coisas passou a morar em nós. Ele fez de nós a sua casa. E isso só é possível através do Espírito Santo. Dois corpos físicos não vão ocupar o mesmo lugar. Já dizia a lei aí, não vou lembrar quem é o físico. E você pode me achar burra porque eu não lembrei quem é o físico, mas enfim, me desculpe por isso. Mas, como diz essa lei, dois corpos não ocupam o mesmo lugar, então, para que o Senhor pudesse habitar em nós, obviamente ele precisava ser um ser imaterial. E daí vem o Espírito Santo, né? Que nós sabemos que o Espírito Santo ele não é material, ele é um ser espiritual. E aí ele passa a morar dentro de nós. Então percebe que quando eu transformo o Espírito Santo em uma experiência, eu paro de imaginar que ele é o próprio Deus habitando em mim. Então a gente limita a ação do Espírito. A gente é como se a gente desconstruísse a ideia do Espírito Santo e limitasse ele a uma experiência. Então, o Espírito Santo é só quando eu caio no chão, o Espírito Santo é só quando eu estou chorando, o Espírito Santo é só quando tá todo mundo gritando, e eu quero deixar muito claro que eu não sou contra nenhuma dessas coisas, mas nós precisamos compreender que a ação do Espírito Santo é muito mais profunda e muito maior do que todas essas coisas. Eu lembro que teve uma época que eu sempre falava para meu marido, e a gente entrou até numa discussão muito legal sobre esse assunto, que é sobre a adoração não ser um sentimento. E eu lembro que nós conversamos sobre isso, e no começo, o Gustavo, ele ficou, assim, bem resistente a isso que eu falei pra ele, mas depois a gente, assim, deu um match e ele concordou comigo. E hoje é algo que nós realmente acreditamos que a adoração não é um sentimento. E trazendo isso para essa ideia do Espírito Santo, por que que eu não posso transformar o Espírito Santo em um sentimento ou em uma experiência? Porque os nossos sentimentos são voláteis e eles mudam o tempo inteiro e não é, e pode ser a pessoa mais controlada do universo.
pode ser a pessoa mais zen da face da terra. As emoções dela vai ser volátil e vai mudar. Então, hoje você pode acordar triste e amanhã você pode estar feliz, e aí algo acontece, você fica brava, e depois outra coisa acontece, e aí você já fica tudo bem, e você já fica, né, arrefece, e aí fica tudo ok. Então, os nossos sentimentos, eles são voláteis e eles mudam o tempo inteiro. Então, eu não posso basear o Espírito Santo nesses sentimentos, naquilo que eu sinto, naquilo que é a minha percepção humana. Porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo. Vai acontecer frustração, porque quando aquela manifestação não acontece do jeito que eu esperava, eu simplesmente acho que o Espírito Santo está ausente. E quando nós paramos para pensar que o Espírito Santo é esse ser que, a partir de agora, habita em mim, não existe momento algum em que o Espírito Santo está ausente do meu coração. Se eu caminho com o Senhor, se eu vivo uma vida com o Senhor, se eu estou dedicada a Ele, se eu construo constantemente esse encher do Espírito Santo, seja nas disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura bíblica, adoração, louvor, se eu pratico todas essas coisas, não há como existir um momento em que o Espírito Santo simplesmente está ausente das minhas vistas e da minha percepção. Ele talvez só não está se manifestando da forma como eu espero que ele se manifeste. Nem todo culto você vai se debulhar em lágrimas, mesmo que você seja a pessoa mais chorona. Eu sou muito chorona, extremamente chorona. Mas nem todo culto eu choro. E eu lembro que eu pensava, cara, hoje eu não chorei no culto, então o Espírito Santo não veio e as coisas não aconteceram. Então a gente diminui, né, a importância e a ideia do Espírito Santo e aí acontece algo muito perigoso, que é aquilo que eu falei. É nós nos tornarmos perseguidores da experiência. Eu vou pro culto porque eu preciso experimentar aquela experiência. E aí a gente cria um novo vício, né? Talvez eu comecei a andar com Jesus e eu deixei vícios para trás. Por exemplo, um exemplo meu era muito viciada em café e eu deixei esse vício para trás. E aí eu começo a caminhar com o Senhor, e aí agora eu vou criar um novo vício, que é essa experiência que eu tenho na presença, e aí eu fico viciado nisso. E não há nenhum problema em nós desfrutarmos do derramar do Espírito Santo em comunidade. Isso é muito bom, é maravilhoso, é muito gostoso. Mas eu não posso seguir Jesus só pela experiência. Porque o evangelho, ele é um evangelho que vai transformar a minha vida. Ele é um evangelho que vai me dar a salvação, ele vai me dar uma vida ao lado do Senhor Jesus. Então eu não posso viver em busca de uma experiência. Porque no dia que eu não tenho a experiência, é o dia em que eu abandono ao Senhor e em que os meus pés, quando isso acontece, os meus pés não se firmam. Então, nós precisamos ser cristãos que estão firmados, não em uma experiência, nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus, que é a rocha inabalável. Nós precisamos estar com as nossas vidas alicerçadas em Deus, não perseguindo apenas a experiência, nós perseguimos Cristo. E aí a gente pode falar, nossa, eu persigo a presença do Senhor. E sim, nós somos perseguidores da presença, mas a presença do Senhor não se manifesta apenas naquele modelo que eu idealizei. Então quer dizer que quando eu estou em casa lavando a minha louça e eu estou em silêncio, a presença do Senhor não está ali. Se não tiver um louvor tocando e alguém tiver jogado no chão chorando, a presença do Senhor não está ali. Então nós precisamos desconstruir essa ideia da manifestação da presença do Senhor e dessa experiência, né, que nós acabamos perseguindo, e aí a gente perde a nossa percepção. Quando, nesse novo ano, né, de 2025, eu lembro que no começo do ano eu comecei a fazer uma oração exatamente desse tipo, que era, Senhor, me ensina a ter uma compreensão da pessoa do Espírito Santo. Eu não quero apenas ter a experiência do Espírito Santo, né? Eu quero conhecer a pessoa do Espírito Santo. E eu lembro que o Senhor ele me deu uma palavra que está lá em Romanos 8,
que é sobre uma vida dominada pelo Espírito. E essa palavra é maravilhosa, porque naquele livro de Romanos, ele está falando sobre uma natureza humana que é incapaz de agradar o Senhor, e só existe a possibilidade de agradarmos a Deus quando nós passamos a viver uma vida dominada pelo Espírito Santo. E o que isso significa? Significa que eu vou falar em línguas 24 horas por dia? Não. Eu não vou falar em línguas 24 horas por dia. Se alguém fala em línguas 24 horas por dia, glória a Deus por isso. Eu não falo. Mas não significa que enquanto eu não estou falando em línguas, o Espírito Santo não está presente. Eu preciso viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E isso quer dizer que quando eu for fazer alguma escolha, Espírito Santo me ajude a escolher, a tomar a melhor decisão. Espírito Santo guia as minhas escolhas. Espírito Santo guia as minhas atividades desse dia. Eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu tenho esses planos. Espírito Santo guia. É da sua vontade que eu faça esses planos. Ou talvez eu deveria recalcular. Talvez eu deveria mudar de planos. Talvez eu deveria planejar de outra forma, porque talvez esse plano não é o seu e eu preciso planejar o que é a sua vontade. Isso é viver uma vida guiada pelo Espírito, não é uma vida guiada pela experiência, é uma vida guiada pelo Espírito Santo do Senhor. É alguém que está 24 horas por dia consciente de que Deus habita o meu corpo, de que Deus habita o meu ser. Isso é muito interessante. Porque talvez nós não estamos o tempo inteiro conscientes de que existe alguém morando em nós, de que o Espírito Santo habita em nós. E sabe, alguém que é guiado pelo Espírito Santo, ela está o tempo inteiro consciente da presença do Espírito. Ela está o tempo inteiro sabendo de que Deus mora em mim, Deus está comigo, Deus caminha ao meu lado o tempo inteiro. Eu posso falar com o Senhor, eu posso dialogar com o Senhor, eu posso sentir a presença do Senhor, mesmo quando eu não estou lá dentro de um culto, mesmo quando eu não estou chorando, eu ainda sou capaz de perceber a presença de Cristo, porque eu não estou perseguindo uma experiência, eu estou perseguindo ao Senhor, a presença do Senhor, esse lugar aonde eu estou consciente de que Ele está o tempo inteiro ao meu lado. E depois que eu fiz essa oração e que eu recebi essa palavra em Romanos 8, essa virou a palavra do meu ano, assim. Eu confesso que eu sempre estou voltando no tema do Espírito Santo. O Senhor, ele tem falado grandemente ao meu coração a respeito da pessoa do Espírito, porque eu precisava ter essa transformação na minha mente. E eu queria ler com vocês em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que vai falar sobre os frutos do Espírito. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existem lei. E esse versículo é maravilhoso porque ele está falando sobre algo que o Espírito Santo produz. E aí a gente para pensar. Cara, eu tô todo culto de domingo lá na minha igreja e eu choro e eu falo em línguas, eu falo, faço, aconteço, tudo isso, mas esses frutos não são vistos na minha vida. E isso é algo que precisa acender uma luzinha na nossa cabeça. Porque não adianta eu viver a experiência, mas eu não dar os frutos do Espírito. Que Espírito é esse que habita em mim, que me permite sentir a experiência, mas eu não sou capaz de dar o fruto do Espírito? Eu não sou capaz de ser bom, eu não sou capaz de ser humilde, eu não sou capaz de ser amoroso, eu não consigo ter domínio próprio, e o domínio próprio aqui é muito importante, domínio próprio, e às vezes nós temos muita dificuldade quando nós falamos de domínio próprio, então é muito algo que a gente precisa pensar. Não adianta eu ser perseguidor da experiência se eu não frutifiquei os frutos do Espírito. Isso isso deveria acender uma lanterninha na minha cabeça. Eu lembro que quando eu parei para pensar sobre isso, eu pensei: "Uau, isso aqui, eu preciso repensar algumas coisas". Porque se talvez eu acho que eu estou manifestando o Espírito Santo, mas eu não dou frutos do Espírito, será que isso não tem muito mais a ver com as minhas emoções e com o meu emocionalismo, do que de fato com a manifestação do Espírito? Se eu falo que eu estou lá todo domingo e eu choro e isso e aquilo, mas na segunda-feira eu não sou capaz de ser amorosa nem com uma pessoa da minha família. Então,
os frutos do Espírito não estão sendo vistos em mim, então aquilo ali não foi o Espírito Santo, aquilo pode ter sido as minhas emoções, pode ter sido o que for, mas eu não, de fato, estou dando o fruto do Espírito. Então, a gente precisa parar para pensar um pouquinho nisso, sabe? De não sermos apenas viciados e perseguidores da experiência. Porque quando essa experiência não acontece, é um momento em que eu abandono ao Senhor e é o momento que eu falo, nossa, o culto hoje não foi bom, as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava, não foi aquilo que eu queria, e aí a gente sai decepcionado, porque nós estamos limitando a ação do Espírito, nós estamos limitando aquilo que a pessoa do Espírito pode fazer. Não é a minha emoção, não é a emoção do Espírito, não é a lágrima do Espírito, não é a pessoa do Espírito. Ele é uma pessoa. Nós precisamos aprender a enxergar o Espírito Santo como uma pessoa de fato. Às vezes a gente acha que é Deus Pai, Jesus Cristo Filho, e aí o Espírito Santo é uma partezinha ali abandonada da Trindade, é a menor parte de Deus, sei lá o que a gente pensa. Mas ele é a terceira pessoa, ele é uma pessoa de fato. E tudo o que nós gozamos hoje, mais uma vez, como aqueles que aproveitam, como aqueles que estão inseridos na graça do Senhor, isso só é possível pela presença do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo concedeu a nós o Consolador. Lá em Atos, né, vai falar sobre a descida do Espírito Santo, eles ficaram ali esperando pela presença do Espírito, o Espírito Santo se manifesta e depois eles saem como testemunhas para transbordar aquilo na vida de outras pessoas. Então, a igreja de Atos 3 não foi apenas uma igreja que aproveitou a experiência e ficou ali, não, eu só quero a experiência de Atos 2. Não, em Atos 3 nós vemos Pedro saindo e ele derrama cura sobre alguém. Ele faz um milagre no nome de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é esse agente capacitador para nós fazermos obras, para nós sermos capacitados para curar, para impor a mão sobre os enfermos e declarar cura sobre eles, né, para transbordarmos os nossos frutos do Espírito sobre a vida de outras pessoas. Não é só a experiência. Nós não podemos limitar o Espírito Santo apenas a uma experiência. Então, é isso que eu queria ministrar no seu coração nesse episódio desse podcast. Era falar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a importância, né, desse amigo bem presente. Eu lembro que depois que eu parei de trabalhar, que eu fiquei mais em casa, eu tinha muitos momentos em que eu sentia muita solidão. Porque eu precisei me readaptar, né? Eu estava numa realidade onde era ônibus lotado, era um escritório cheio, conversando e falando o dia inteiro. E aí depois eu vim para uma realidade de dona de casa em que eu fico o dia inteiro sozinha, num bairro super silencioso, num corredor silencioso, com vizinhos silenciosos. E eu lembro que eu vivia momentos de muita solidão. E eu lembro que um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: eu sou a presença constante no silêncio dos seus dias. E eu lembro que quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu fiquei tão alegre, tão feliz, porque ele estava me dizendo: olha, ainda que eu não esteja me manifestando do jeito que você acha que eu deveria me manifestar, eu sou uma presença constante ainda no silêncio. Ainda que você passe o dia inteiro sem falar nada, que você fala ele só para você mesmo, não abre a boca para falar, eu sou a presença constante, constantemente caminhando com você, constantemente com você. Eu sou essa presença. Então, que você persiga essa presença, a pessoa do Espírito Santo. Não persiga apenas a experiência, não limite o Espírito Santo apenas às suas emoções. Ai, porque eu só vou dar glória a Deus se eu sentir alguma coisa, eu só vou adorar no culto se eu sentir alguma coisa. Não, adore ao Senhor porque Ele é digno de ser adorado. Dê glória ao Senhor porque Ele é digno de ser glorificado. Não porque você sentiu ou deixou de sentir, não. Ande em obediência, ande em fé. A pessoa do Espírito Santo habita em você. O que mais você precisa sentir para você dar glória ao Senhor se o próprio Deus habita? O Espírito que tirou Jesus Cristo da morte é o Espírito que habita em nós hoje. É o Espírito que mora em nós hoje. Então, não limite a ação do Espírito Santo, mas saiba que ele é a presença constante no silêncio ou no falatório
do seu dia. E é isso que eu queria falar com vocês no podcast de hoje. Eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Deixem comentários sobre o que vocês perceberam, se o Senhor falou algo em específico ao seu coração em relação a esse assunto. Eu quero muito ver os comentários de vocês. Eu sei que muita gente assiste, mas nem todo mundo deixa comentário. Gente, deixa os comentários. Vamos interagir por aqui. E também não esquece de curtir o vídeo se você está no YouTube. A gente sempre tem também um grande número de visualizações e um número menor de curtidas. Curte o vídeo, porque dessa forma o YouTube vai entregar para mais pessoas e mais gente vai ter acesso àquilo que nós estamos construindo aqui com a presença do Senhor. Esse podcast não é para a Raniele, não é porque a Raniele decidiu fazer um podcast, não, mas é realmente um lugar da gente falar de Jesus, da presença de Jesus, do que Jesus faz. É aquilo que talvez seja o clichê de todos os podcasts cristãos, mas é realmente nos assentar à mesa e falar sobre Jesus. Então, que você tenha sido alcançado por aquilo que nós falamos aqui. Eu espero que o Senhor continue falando muito mais ao seu coração e que você aproveite e desfrute da pessoa do Espírito Santo. Um abraço, um beijo e a gente se vê no próximo podcast.